gente tem tanto que aprender sobre relacionamento, né? Às vezes a gente se relaciona e fica com tantas dúvidas, falando, puxa, mas será que eu atraí isso para mim? O que eu preciso aprender com isso tudo, né? E aí, você lembra que nós falamos agora há pouquinho no outro bloco, que a gente falando assim, né, dos compromissos, que as pessoas estão faltando muito compromisso, se compromissar com o outro, né, com a outra pessoa, porque de repente você está vendo que está uma competição tão grande no mundo, mas não é competição não, você fala assim, tá tudo muito fácil, ninguém quer comprometimento, tem gente que quer comprometimento sim, as pessoas que precisam perceber isso em você já, então assim, não é sair procurando, é você ser. Então, de repente, você já tem essa postura, né? Uma postura diferente. Mas está todo mundo fazendo isso. Você vai entrar no barulho do mundo ainda? Você ainda está naquele tempo preocupado ou preocupada com o que os outros vão falar, que os outros vão dizer? Mas o meu parente vai falar isso, falou isso. Para, você é um ser único, você lembra daquilo que eu sempre falei, das companhias temporárias. Depois a gente vai aprendendo com as outras pessoas, mas primeiro você ser uma boa companhia, você se amar, você se cuidar cada vez mais, né? Eu tenho um recado muito importante para você, preste atenção, porque nós temos uma linha do Kit Ávora Vivence, que é um creme alisante, na verdade, né? Tem a força máxima, a força suave e a força média. Então, dependendo do seu cabelo, você consegue fazer um tratamento de alisamento até na própria casa, né? Então, tem o tratamento profissional e tem um que você consegue fazer na sua casa. É claro que a Ávora Cosméticos tem uma série de produtos, tem shampoo, condicionador, creme, tem a latinha com os cremes, né? Eu vou mostrar daqui a pouco um filminho para você que tem todos os produtos da Ávora, principalmente produtos para criança. Mas em especial hoje eu queria falar dessa fórmula que é enriquecida com óleo de argan, rico em vitamina E e manteiga de cupuaçu, porque daí já vai alisando e já vai tratando o seu cabelo. Bom, conheça um pouquinho mais os produtos da Ávora Cosméticos. Se você acha que nós nos preocupamos somente com as mulheres, você está muito enganado, porque os cabelos dos homens também precisam de cuidados, não é mesmo? Ávora Cosméticos. Transformar é criar. Ávora Cosméticos, transformar é criar, né? Então a gente tem que estar sempre se transformando, se recriando, cuidando de si cada vez melhor, sempre. Você tem que se amar. Eu tenho falado muito isso no programa de hoje, para você se cuidar. Você já escutou tanto isso, né? Preciso me amar, preciso me cuidar, mas você não se cuida. Você, quando às vezes as pessoas perguntam assim, você está fazendo exercício físico? Não faço, não tenho tempo. Mas você tem tempo para fazer tanta coisa, às vezes para os outros, né? E para você mesmo você não faz, não tem tempo. E quando a gente está fazendo uma coisa, né, Marlene? Para a gente está se cuidando, cuidando do nosso templo, o templo de Deus. Com certeza. Marlene, antes do intervalo você estava me contando da história do relacionamento dos dois, né? Que como é o nome da moça? Mariana, né? Mariana. A Mariana, ela se envolve com um rapaz, que é com o Renato. E ela, quando engravida, ele vai embora. Sim. E ela comete um aborto, né? Sim. Enfim, aí conta um pouquinho mais, mas não conta o final, né? Não. Conta o que vai acontecer com ela aqui. Ela acaba se casando com outro rapaz, depois né? de um bom tempo, de um tempo, passado lá um certo tempo, e desencarnam os pais e tal. E ela sempre tinha dentro dela aquela culpa, aquela cobrança. Isso é até um pouco comum, né? Nós vemos lá na casa que nós trabalhamos que, eventualmente, as pessoas chegam à doutrina espírita depois de uma certa jornada na sua vida e quando começam a estudar, quando começam a compreender, acabam se culpando porque lá atrás elas acabaram cometendo um aborto e aí aquele complexo de culpa começa a atormentar, a tirar a paz. E aí nós nos lembramos de Emmanuel, quando ele diz que os acontecimentos tumultuados do passado só têm uma finalidade, nos trazer experiência. Mas se nós ficarmos cristalizados neles, nós deixamos de olhar para o futuro. E a Mariana também, ela encontrou lá o seu amor, acaba se casando e tal, mas ela sempre tem aquela culpa daquele passado. Depois de um certo tempo, ela acaba se reencontrando com o Renato já, mas ele acaba tendo aquela postura de... Não como ela, ele não se sente culpado como ela, ele não tem o preparo espiritual para avaliar as atitudes, pelo menos naquela fase da sua vida, né? E o livro vai mostrando aí o aprendizado que vai acontecendo com um, com o outro,
até que Mariana percebe que ela pode ser útil às pessoas, quando ela já fica mais velha, acabam conhecendo a doutrina espírita, tanto o seu companheiro quanto ela, e percebem que mesmo o espírito abortado, ele poderá retornar de alguma maneira, não é? Não vou contar como é que ele retornou, né, para deixar você curioso, né? Mas ele pode retornar, como costuma retornar. Marlene, esse espírito abortado, ele segue essa personagem? Sim, sim, sim. Ele acaba, porque o vínculo não se perde, né? O vínculo espiritual do abortado com aquela que seria a mãe, com aquele que seria pai, ele não é cortado, ele não é interrompido. É interrompida a possibilidade da reencarnação. Mas a ligação espiritual, ela persiste. E ela, em algum tempo da nossa jornada, ela vai se fazer presente novamente. E aquele reencontro vai acabar acontecendo. E é claro que dependendo da postura, dependendo do andar da carruagem, este espírito abortado poderá trazer uma reencarnação difícil, problemática, em que todos aqueles que estão envoltos no processo vão dar o seu testemunho de fé, que é o caso da Mariana, é o caso do Renato, né? Ô Marlene, como foi o processo para escrever esse livro? Porque você tem outros livros que foram ditados pelo Espírito Luizinho. Sim. E esse é um espírito diferente, né? É diferente. O Luizinho é um mentor espiritual do Caminho da Luz e é um mentor espiritual também que nos orienta, que nos guia. E foi ele que inspirou os outros 3 livros anteriores. E quando nós começamos a receber aquela informação por parte dele que já havia mais um trabalho para ser feito através da psicografia, ele nos disse, só que dessa vez não serei eu a ditar. Eu vou trazer Natasha, que por sinal também desencarnou jovem. Luizinho desencarnou com quase 8 anos nessa última vez. E Natasha com 12 anos. E teve uma desencarnação bastante sofrida, bastante tumultuada, inesperada, e ele diz, olha, eu vou orientá-la, mas quem vai ditar é ela. E você viu o espírito da Natasha? Sim, sim. Como ela é? Uma moça? Ela é interessante que a editora, que não a conheceu, essa foto que tem na capa, William, sim, lembra muito Natasha. Poxa, que na bárbara. Sua encarnação última. Foi, como coincidência não existe, né? Sim. Quem criou essa capa não a conheceu, eu a conheci, mas quem criou a capa não. E ela lembra bastante Natasha. Esse é um espírito que nesta última existência... Ter se emocionado muito ao ver a capa, né? Muito, muito, porque eu falei, gente, que coisa interessante. E interessante que o nosso livro anterior, o Quando o Amor Vence o Ódio, um dos personagens daquele livro foi Natasha, numa encarnação que teve na Rússia. Tá. Ela foi um dos personagens daquele relato. E agora este foi ela que relatou os acontecimentos. Ela não faz parte do livro, mas ela é o espírito que relatou o acontecimento. Marlene, como que o Espiritismo explica essa vingança? Posso chamar de vingança, assim, de um espírito para o outro, não? Do espírito abortado? Podemos até chamar, porque aquele processo em que ele é o ator principal de cobrança, de levar tumulto, de levar sofrimento, é uma vingança, sim. Ele se sentiu prejudicado, ele se sentiu tolhido, naquele sentimento que está fazendo parte da sua vida espiritual, podemos dizer que é uma vingança, que é uma coisa errada, né? Todo sentimento de vingança tem que ser combatido, e ele vai ser combatido através do aprendizado, através das oportunidades de sofrimento, mas esse sentimento, infelizmente, existe. Sim. E as pessoas, quando elas cometem o aborto, por exemplo, cometem muito jovem, adolescentes às vezes, né? Não tem tanto uma consciência. Tem gente que tem a consciência e faz mais de um, né? Que a gente sabe muito bem disso. Mas eu queria te perguntar, assim, uma coisa que eu fico pensando, né? Quando essa pessoa cometeu esse suicídio, ó, quando ela cometeu esse aborto, que na verdade, né, matou alguém que estava ali sendo... Ela não tinha essa cabeça na época? Não, não.
Porque o adolescente, ele não tem ainda não tem a aquela sua coisa estrutura assim, de é a cabeça caráter, que eu tinha né? na época, hoje eu não faria de novo, mas naquela época era a cabeça que eu tinha. Mas é verdade. Eu creio que a lei de Deus, ela leva em conta essa situação. É isso que eu queria saber. Eu creio que sim, porque você não pode, por exemplo, responsabilizar uma mulher de seus 20, 25 anos como uma garota de 12, 13 anos que se vê pressionada, amedrontada, assustada, abandonada. A própria legislação do homem, ela prevê o caso da intenção, da premeditação, o caso da idade, né? Tanto que nós vemos que o nosso índio, ele não pode ser penalizado pelo mesmo delito que um homem da sociedade, sim. não é? Se a própria sociedade humana, ela entende que dependendo da cultura, dependendo da idade, da situação, tem que ter um diferencial no julgamento feito pelo homem, imagine a lei de Deus. Qual é o maior problema que ela enfrenta hoje, a Mariana? O remorso mesmo dela, não é? Não é só a questão de não conseguir engravidar? Você acha que o remorso... O remorso, ele causa muitas doenças. Ele muda o nosso metabolismo. Você ouviu isso, hein? O remorso causa muitas doenças. Muita mágoa, né? Com certeza. Remorso, aquela coisa... Aquilo vai te corroendo por dentro, você vai se sentindo endividado, incapaz, devedor, você vai se culpando, né? O remorso traz uma culpa que faz com que a pessoa, ela não tenha alegrias de viver, não tenha alegria para o futuro. Então, o remorso, ele é uma chaga que a pessoa não deve ficar presa a ele, ela deve sim buscar novas oportunidades. Marlene, eu vou para o intervalo, que dá vontade de ficar te ouvindo muito aqui, né? E nós voltamos já para você falar um pouco mais sobre isso.